Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Sandra Tonini e nós temos realizado o encontro mensal onde nós falamos sobre alguns aspectos da deusa, sobre um aspecto da Mãe Divina, né? Sempre abordando os ensinamentos que estão contidos nas lendas das 13 anciãs. Então a gente vem abordando, falando todo mês de um aspecto, né, de uma qualidade dessas deusas, né, que são aspectos manifestantes em nós, que são aspectos do feminino sagrado, que são aspectos que muitas de nós foram esquecendo ao longo dos anos, ao longo do movimento em que nós fomos realizando aqui na 3D e com todos os papéis que nós temos atuado, né? Então lembrem que as 13 anciãs, elas vêm sempre nos falar sobre a verdade, né? Vários aspectos da verdade. Então, nós fomos ao longo do ano falando sobre vários desses aspectos, né? Da manifestação da verdade. E essa anciã, ela vem nos ensinar como viver a verdade. Então lembra que a princípio a gente precisa conhecer, saber a verdade, o que é verdade para mim, né? O que foram as verdades que foram ensinadas para mim desde a infância, o que realmente é verdade para mim e o que é verdade que foi me ensinada pela família, pela sociedade, pelos amigos. Então são aspectos que nós vamos entrando em contato e nos apropriando daquilo que realmente faz sentido para mim, faz sentido para minha alma, né? E tem ensinamentos, tem verdades que a gente aprendeu lá na infância que não faz sentido hoje, né? Então, ao longo dos anos, dos meses, durante esse ano, a gente foi vendo várias dessas formas, né? De o que era verdade, como é que ela se manifesta, o que é verdade para mim, né? Então, essa mãe, já agora em setembro, ela vem nos ensinar a viver essa verdade, né? Depois de todo esse conhecimento, de todo esse namoro com os diversos aspectos da verdade, ela nos convida a viver, né? De verdade a nossa verdade, né? Vamos brincar dessa forma. Então, a Mãe Verde, ela é denominada a mulher do sol poente, ou a guardiã dos sonhos e dos projetos futuros, né? E quando a gente fala em sonhos e projetos futuros, o quanto essa verdade é importante ser conhecida. O quanto é importante nós termos já feito essa amizade, né? De ter criado uma intimidade com essa verdade, né? E ter, ao longo do ano, vamos dizer assim, ter reconhecido diversas crenças, diversas realidades não tão importantes para nós, termos reconhecido e termos descartado ao longo do ano, ou termos modificado, ou termos tido clareza de determinadas crenças limitantes, de determinadas verdades que não eram tão importantes assim para nós, né? Então, quando a gente fala em sonhos e projetos, é extremamente importante a gente já ter uma maturidade em relação às nossas verdades, para a gente sair de um lugar que o indiano fala muito, a filosofia indiana fala, que é a ilusão. O quanto nós permanecemos num mundo ilusório, às vezes brigando por coisas que a gente nem acredita tanto, né? Mas a gente ainda tem aquela crença que nos foi ensinada lá na infância, ou a gente tem aquelas crenças que a gente pratica ao longo do dia a dia, porque a sociedade nos ensinou e nos cobra, mas que não ressoa, não tem uma força criadora, não tem uma motivação real dentro de nós. Então, quando falamos em sonhos e projetos, precisamos já ter essa maturidade, já termos passado por um tempo de depuração, por um tempo de observação,
por um tempo de seleção de realmente o que é verdade para mim, o que é que continua sendo, e também de eu ter tido a coragem e a maturidade de ter transformado as coisas e verdades, né? Ou padrões de pensamentos e de atitudes e de sentimentos que não eram tão reais para mim, tá? Vou fazer só uma pequena a parte aqui. Hoje nós estamos fazendo segunda-feira, né? Estamos falando um pouco sobre essas questões que eu acho importante a gente abordar e tomar consciência. Na sexta-feira eu vou realizar um encontro presencial, tá? E aí nós vamos fazer meditações, nós vamos fazer um movimento de mais introspecção para a gente entrar em contato com essas naturezas, com essas questões que ainda não foram vistas, que ainda não foram reconhecidas e que já estão prontas para que a gente possa fazer essa conexão, vamos dizer assim, como essa mãe, ela é do sol poente, né? Então lembra que o sol poente, nós estamos na boca da noite, né? Aonde nós já, de uma determinada forma, realizamos todos os nossos compromissos do dia, que teoricamente deveria encerrar no sol poente, e infelizmente a gente sabe que não, na realidade nem sempre acontece, né? E é o momento onde nós precisamos e deveríamos parar para mergulhar na escuridão da noite, para mergulhar nessa caverna escura, para repousar nesse inconsciente que é o meu próprio interior, que é o meu próprio ser, que é essa história do autoconhecimento. Como se eu fosse fazer um mergulho e rever todo o meu dia para, inclusive, ver os ganhos do meu dia, né? Das atitudes que eu tive, se eu agi corretamente, se o meu dia foi produtivo dentro daquilo que a minha alma esperava. Porque existe uma programação na 3D. E normalmente a gente cumpre essa programação de uma forma mais mecânica, né? No piloto automático, vamos colocar assim, né? E sem realmente fazer essa introspecção, sem fazer esse mergulho nessa caverna, ou sem ter a coragem de mergulhar nessa noite escura, aonde existe o repouso, para que eu possa entrar no estado de consciência e perceber se eu cumpri aquilo que a minha alma desejava, se eu cumpri esse papel, aquilo para o qual eu vim nesse mundo, e para ter essa percepção de que se algo não funcionou nesse ano, nesse dia, né? Eu estou no ano que vem já. Se aquilo não funcionou no dia de hoje, que eu possa fazer diferente, que eu possa fazer de uma forma que fique mais leve, que fique mais fácil para mim amanhã. Né? Então vamos dizer que a noite, né, ela tem esse papel de nos acolher, né, para que a gente possa repousar, mas que também a gente possa sair desse movimento externo e fazer essa introspecção no nosso mundo interno. Então a minha proposta para na sexta-feira, no dia 11, será esse trabalho com algumas meditações, com algumas atividades onde a gente vai fazer essa introspecção na lua minguante, porque nós estamos agora na lua cheia, né? Para que a gente possa limpar alguns aspectos. Então, se você se sentir chamado, já estou divulgando, você se prepare para você vir com a gente, tá? Aí tem que ser... Eu vou divulgar, vocês façam, quem tiver interesse, faça a inscrição e venha para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto e nesse tema, para que a gente possa estar finalizando essa escuridão ou esse inverno, que o inverno ele tem essa conotação. O inverno é um momento onde a gente repousa tanto quanto o movimento da noite, né? E a primavera está chegando. Então vamos fazer esse movimento de fazer essa tomada de consciência agora na lua cheia, né? E
sexta-feira, que já é o início da lua minguante, fazermos essa introspecção, mergulharmos nessa caverna, nessa escuridão da lua minguante, para buscarmos aquilo que não funcionou nos nossos sonhos, como a gente está falando, né? Os nossos sonhos e os nossos projetos, às vezes nós precisamos esvaziar projetos que não funcionaram, que a gente teimou e deu tudo o que era possível, mas não teve, ele não germinou, ele não brotou, não deu frutos, né? E quando a gente faz esse mergulho nessa noite escura ou nesse inverno e a gente reconhece nesse movimento de introspecção aquilo que não está funcionando mesmo e aquilo que eu posso desapegar, inclusive para abrir espaço para a beleza da primavera. Então, na primavera é a época da gente semear, é a época da gente ter novos sonhos, de criar novos ideais, de projetar e de semear, né? Porque só quem semeia é que vai ver a brotação, a floração e vai colher depois. Né? Então é impossível que a gente faça esse movimento de colheita na primavera ou no outono, né? Mas ou no final da primavera, se a gente não eliminou, não desocupou espaço daquilo que não funcionou, né? Inclusive para preparar a terra para receber a nova semente, né? Então é extremamente importante. Então, quando a gente fala nessa questão dos projetos e dos sonhos, a gente precisa ter essa percepção e essa consciência, né? Que a verdade em mim, a nível de consciência, precisa ser cultivada e precisa ser compreendida, né? Viver a minha verdade torna o meu caminhar mais leve, torna o meu dia a dia mais leve e vai me ajudar na realização de todo essa nova fase de vida que se projeta e que se desenha diante de nós. E quando a gente fala sobre o semear, né? O semear sonhos, o semear sementes, o semear projeto, aí eu me lembro do povo indígena, né? O povo indígena, ele tem esse contato muito profundo, que é um outro aspecto da Mãe Verde, né? Que é o profundo respeito com a natureza. A Mãe Verde nos ensina que a gente só tira da Mãe Natureza, ou da Mãe Terra, ou da Mãe Água, apenas aquilo que é necessário para nós, para a nossa manutenção, porque é com essa profunda consciência do que é necessário para eu viver, para eu sobreviver, para eu me manter na vida realizando aquilo que eu vim realizar, não haverá esgotamento. Não haverá, vamos dizer assim, a falta, a contaminação, a poluição, né? Então, a Mãe Verde, ela vem nos ensinar isso porque ela nos ensina que nós, como seres humanos, nós somos os responsáveis pelas próximas 7 gerações. E aí, quando eu leio isso, né, eu vou rir, porque a gente em alguma vez na vida pensou em relação a essa questão? Então lembra que o que a gente está produzindo, o que a gente está fazendo hoje, até a nossa próxima 7ª geração vai estar refletido. Então, o quanto é importante a gente compreender que se eu esgoto a Mãe Natureza hoje, né, não é nem a 7ª geração. Meus netos podem não ter. Meus netos podem estar contaminados dependendo do que eu fiz aos rios, do que eu fiz ao planeta, do que eu fiz com a Terra, né? Então, a Mãe Verde, ela vem falar desse equilíbrio entre o dar e o receber, entre aquilo que eu vou buscar e aquilo que eu vou retirar. Porque tudo que eu tiro em excesso, tudo que é desnecessário, ele acaba prejudicando o todo,
né? E isso vai fazer falta em algum momento, né? Lembro sempre a história dos índios, né? Que os índios, quando vinha o inverno, eles se mudavam, porque ali não tinha, no inverno não tinha subsistência deles. Então o índio, pela cultura dele, né? E é lógico que quando a gente fala do índio hoje, a gente vai ver que nós, os homens brancos, catequizamos e tentamos transformar toda a sabedoria e tudo aquilo que eles ainda brigam bravamente, fazendo uma guerra profunda para manter, né, toda essa tradição, para manter todos os ensinamentos ancestrais, porque eles são os guardiões do nosso planeta. Porque eles sabem que se a gente contaminar as águas, se a gente eliminar as reservas naturais que o nosso planeta tem, quem vai morrer somos nós. E se o planeta morrer, nós morremos também, né? Que somos nós que precisamos do planeta e não o planeta que precisa de nós, que muito pelo contrário, isso acho que a gente observou durante esse ano, durante a pandemia, o quanto a natureza está ressurgindo, porque o maior predador do planeta teve que se recolher, teve que recuar nessa devastação em que nós fazemos sem ter consciência. Então, quando eu li sobre a Mãe Verde e ela nos ensina a usar apenas aquilo que é necessário, e gente, tenho certeza que isso aconteceu com você. Você percebeu que você vive com muito menos do que a gente tem, né? Já falei isso aqui diversas vezes. Nosso guarda-roupa, 70% do que tem no nosso guarda-roupa, a gente não usa, passa anos sem usar. 70% dos sapatos, 70% das funções do celular, 70% das funções do nosso carro, né? Então são esses movimentos de consciência que a Mãe Verde nos convida. Porque quando a gente trabalha 100% para comprar o equipamento que eu uso só 30%, eu desperdicei o meu tempo. Eu desperdicei o meu tempo de repouso, eu desperdicei o meu tempo de conexão comigo mesmo. Eu desperdicei o tempo de qualidade que eu poderia estar com os meus filhos, de estar em contato com as minhas relações e com as pessoas que eu amo. Então é essa observação, essa verdade que a gente precisa começar a observar, né? De compreender que a nossa sociedade consumista fica nos empurrando, e a palavra é essa, através das propagandas, coisas desnecessárias. Porque se eu trabalho 100% para comprar um celular que eu só uso 30% dele, tem alguma coisa errada. E essas percepções foi esse convite que nós tivemos com a pandemia. De parar e compreender que muitas das coisas que a gente fazia, que eram vitais na nossa vida, não é mais. 70% dos meus vestidos estão no meu guarda-roupa e a gente vai sair para onde para mostrar para quem? Compreendem isso? Que essa mãe, ela vem nos ensinar a ter limites, a olhar para as nossas verdadeiras necessidades, a eliminar aquilo que já não funciona mais, que não serve mais e que eu continuo guardando, que eu continuo segurando, que eu continuo apegada a eles. Vem para nos dizer que se eu me conectar e eu estiver atento apenas àquilo que é necessário, aquilo que é vital, aquilo que é indispensável, vai sobrar tempo. Eu vou me tornar mais leve, eu vou ficar mais calma, mais atenciosa com aqueles que me cercam. E as experiências a gente vai tendo, aquela história de alguém que passa correndo para pegar alguma coisa, Esses dias mesmo uma amiga passou para pegar algo, eu falei assim, sobe, venha tomar um chá comigo, Porque estava nesse período de frio, fiz um chazinho. Quando é que a gente faz isso? Desço no elevador, boto lá na mão do recepcionista, do porteiro, ele entrega, ela se identifica,
ele entrega e pronto. Né? A gente não tinha tempo para isso. E tem muita gente que ainda vai dizer, mas eu estou trabalhando mais. Eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Mas essas questões ficaram muito claras e eu comecei a dar valor a esse tipo de encontros, né? Que não é uma multidão, mas é alguém que passa de máscara e a gente mantém esses cuidados, mas mantém essas relações de cuidado e de afeto que a gente perdeu, né? Agora a gente fala que é por causa da pandemia, porque a gente não pode mais se encontrar, não pode se encontrar numa multidão, né? Não pode se encontrar dependendo dos lugares aonde a gente vai. Se todo mundo está protegido, se todo mundo usa máscara, fica tudo tranquilo. Não é verdade? Então a mãe, ela vem nos ensinar a vontade de viver e preservar os recursos da Mãe Terra, né? E manter esse equilíbrio. E uma coisa que eu já falei, que eu vou repetir, porque eu acho que é importante que a gente compreenda. Nós, eu e você, nós somos responsáveis até a nossa próxima e a próxima, e a próxima, e a próxima, pelas próximas 7 gerações. Né? E dentro daquilo que eu compreendo pelos meus netos que estão chegando, né? Então a próxima foram os filhos, a segunda já são os netos, né? E como eu não pretendo partir daqui tão cedo, ainda pretendo ver mais uma geração, mas independente de eu ver ou não, de eu estar fisicamente ou não, eu sou responsável. Eu sou responsável pelo meu planeta e tudo que eu vou deixar. Tem uma propaganda que diz, é isso que você vai deixar para os seus netos? Então a gente precisa compreender isso. As águas, o planeta, o esgotamento a nível dos recursos naturais que estão disponíveis para nós hoje e que a gente não para pensar nisso. Os filhos dos meus netos precisam encontrar algo saudável e natural. Então, essa vida mais integral, essa vida mais consciente, essa vida mais construída dentro das minhas verdades, precisa ser construída. Porque a gente está em um movimento automático. E eu espero que esse movimento automático, da mesma forma que isso funcionou comigo, tenha funcionado com você durante esse ano. Uma coisa que a gente tem conversado e que a gente viu que começou a acontecer, a gente transformou de uma coisa para outra. Então, por exemplo, hoje a gente está passa o dia fazendo cursos online, à noite fazendo cursos online. E aproveitando até, porque o tempo de deslocamento pode ser aproveitado para cursos, mas até onde isso é necessário? Lembra que nós temos um canal, nós somos nossa consciência é um canal e ele precisa também ter fluxo. E a gente não pode entupir esse canal. Porque se a gente fica só botando informação, chega uma hora no crepúsculo, na hora da Mãe Verde, em que nós deveríamos estar parando e absorvendo e entrando em contato conosco, a gente está ocupando esse canal ainda. Então a gente precisa parar e tomar consciência disso também. A serviço de quem eu estou? Da minha mente que ainda não parou e que ela acha que ela não pode parar. E é lógico que é isso, a gente não vai chegar em casa e vai ficar igual uma ameba. Mas a gente também precisa estar em contato com a gente, entrar em estado meditativo, de fazer conexão com algumas informações, fazer conexão com a minha vida, com o meu dia, com aquilo que realmente eu fiz, o que funcionou, o que eu preciso melhorar amanhã, de que forma diferente eu posso fazer aquilo que não funcionou hoje. E se aquilo que não funcionou hoje realmente tem importância e eu realmente queria que ele funcionasse. Porque às vezes é isso, O nosso próprio inconsciente seleciona. Porque se eu faço 30 coisas,
ele precisa que pelo menos 10 não funcione. Porque o que eu iria fazer com o meu tempo, com aquelas 30 coisas funcionando? Então nós precisamos compreender isso, que quando a gente entra nesse ritmo maluco, né? Ou ele vai deletar ou vai ignorar algumas coisas que a gente fez, né? De esquecer, que é aquela história do esquecimento de hoje, né? Ou ele simplesmente alguma coisa não vai funcionar. Eu mesmo faço essa seleção inconsciente para que eu não consiga fazer tudo isso, porque eu não daria conta. Então, se eu não tenho essa consciência desperta, o meu inconsciente vai fazer a seleção para mim. Né? E aí, nessa noite, vamos dizer assim, na hora da Mãe Verde, é onde a gente para e fala. Né? O que é que eu fiz, o que funcionou, o que não funcionou. Vou continuar teimando naquilo que não funcionou? Porque se ele não funcionou, ele deve ter um motivo. Né? Porque quando eu quero verdadeiramente, quando isso vem da minha alma e eu tenho que realizar, ela vai acontecer. Lógico que eu preciso fazer, né, o dever de casa, eu preciso fazer a minha parte, mas ela vai acontecer. Porque tudo conspira para que aconteça. Então, se eu estou tentando algo, né, que não está funcionando hoje, não está funcionando amanhã, não está funcionando no mês que vem, pare e olha. Talvez você não queira verdadeiramente. Talvez isso não faça parte do projeto da sua alma. Né? Então é importante a gente ter essa compreensão também e procurar compreender isso, né? Que nós somos a manifestação daquilo que realmente eu quero realizar e eu quero construir. E às vezes a mente fica teimando em muito, e muito, e muito, e mais, e mais, e mais. E às vezes fala assim, gente, a gente precisa estar consciente para compreender o que o inconsciente está tentando nos dizer, né? Já que a gente entra nesse movimento da terceira dimensão ou de Maya, como, né, diz a filosofia hindu, né? Porque tudo isso que está aqui, né, só existe na 3D. E se eu compreendo que eu sou um ser espiritual vivendo uma vida física, quando eu voltar para minha casa espiritual, eu vou levar o que daqui? Então é por isso que se diz que isso é Maya, para quem nunca ouviu esse termo e para quem não compreende, né? Porque o real é aquilo que eu trouxe comigo e aquilo que eu levarei daqui, que é a minha consciência, que é as lembranças, né? E isso para quem também, né, acredita em outras vidas. Então é importante a gente compreender isso também, né? E como eu disse, eu acho que esse é um momento de profunda introspecção, é um profundo chamado para essa viagem interna, para a compreensão desse mundo espiritual e desse ser espiritual que eu sou. Então, quando a gente está abordando todos esses aspectos, né, da deusa, e são aspectos divinos meus, né? São aspectos que a gente manifesta e que nós fomos esquecendo de fato, né? Ao longo do ano, ao longo da vida, ao longo de todas essas correrias do nosso dia a dia. Porque a gente vai se enchendo de papéis, de compromissos e a gente vive só aqui na 3D. E a gente esquece quem eu sou verdadeiramente. Então, esses aspectos da mãe vêm sempre nos lembrar disso, né? De aspectos às vezes esquecidos, de aspectos negligenciados, de aspectos obscuros que estão lá, que é o que a gente vai visitar na lua minguante, né? Que é a lua onde vem a escuridão. A gente sai da mais plena luz, que é a lua cheia, e vamos para a lua minguante, que é a escuridão, que é onde de fato nós deveríamos nos recolher, né? E fazer essas viagens introspectivas, de selecionar o que serve, o que não serve, né? O que pode ser renovado, o que pode ser dispensado para que o novo possa chegar, tá? E eu vou agora tirar uma carta e eu vou ler,
Eu vou tirar uma carta do oráculo da deusa vou pegar uma só para o grupo, tá? Para a gente ver qual é o aspecto da deusa que nós precisamos ativar ou desenvolver agora no final do inverno para que nós possamos criar os sonhos novos, né? De fazer essa limpeza, desapegar desses projetos antigos, dessas velhas ideias, dessas velhas concepções de verdades que a gente tem, para que aspectos novos possam se manifestar em mim, tá? Então nós vamos pegar uma carta só e que vai valer para todos que assistirem, que estiverem assistindo essa gravação, né? Então nós fizemos alguns meses também com a live ao vivo, mas as pessoas sempre têm algum compromisso de última hora, as pessoas sempre têm os seus compromissos, vamos dizer, e um número muito pequeno acaba acompanhando as lives, tá? Quando a gente faz ao vivo. E uma live ao vivo é todo um outro movimento, né? Então eu preciso que o Felipe venha, o Felipe monta todo o equipamento, dá muito trabalho para ele. E dessa forma eu gravo, ele edita e bota no ar e você está assistindo da mesma forma, tá bom? Então eu vou pegar aqui, é o oráculo da deusa, a gente tem usado muito, eu uso muito também nos encontros presenciais. Tem até outro. Eu tô com um oráculo que eu ganhei maravilhoso da deusa negra que eu quero estudar para a gente usar. Então é esse o livro, né? E aqui estão as cartas que eu quero usar nos próximos encontros presenciais, né? E principalmente desses da lua minguante, que é um outro aspecto também. Então eu vou apenas lembrar vocês quando eu falo da Virgem Negra, quando eu falo da lua minguante, gente, que são quando a gente fala das sombras, da escuridão da noite, né, da escuridão da alma, né, eu falo que são sempre, porque tem muitas pessoas que têm muitos preconceitos quando a gente fala em relação a isso. Falou em Virgem Negra, já acha que são esses preconceitos que nos foram ensinados ao longo de tantos anos, 2000 anos de pecado, isso e aquilo. Gente, a gente já cresceu, tá? Então comecem a fazer essa viagem interna mesmo, tá? De tentar liberar dentro de vocês todas essas informações que nos foram passadas ao longo de 2000 anos, sobre as bruxas, sobre magia, sobre um tanto de coisas que a gente foi ensinado a achar que eram os aspectos do mal. O mal está dentro de mim. Tudo é energia. Dentro de mim existe a luz e a sombra. E o que vai manifestar é aquilo que eu der força, né? E tem hora que eu sou sombra, né? E dou vazão às raivas e às brigas. E a Ariana, você já viu quando começa a brigar, vira né? Pega fogo. Isso é minha sombra, né? Esses são aspectos da minha Virgem Negra. E tá tudo bem quando eu consigo compreender isso e tenho um rompante de histerismo e eu compreendo isso e daquilo eu consigo compreender por que eu agi daquela forma e trazer a luz à tona. Então mergulhar, quando eu falo da Virgem Negra, ou mergulhar, fazer esse mergulho na lua minguante agora, é mergulhar sem medo dentro de mim e tentar compreender o que eu não compreendo ainda de mim mesma. Por que eu fico irritada? Por que eu fico brava? Por que eu me magoo quando alguém faz isso comigo? Né? Porque eu fico com raiva do João ou da Maria porque falou isso, falou aquilo. Falou. Não foi, o problema não foi ele, é o que eu ouvi, é o que eu senti, é porque eu me incomodei com aquilo. Será que aquilo realmente era verdade para mim? Será que em algum momento eu escutei meus amigos, meu pai, minha mãe falando que eu era daquele jeito e é por isso que eu acredito? E quando o outro fala, eu acredito mesmo que eu sou daquele jeito? Né? Então são esses aspectos sombra, que são aspectos que eu ainda não conheço ou que eu não quero reconhecer em mim.
E quando eu mergulho nesse lugar e eu consigo compreender por que eu ajo assim, e às vezes vem memórias de infância, vem memórias de adolescência, né? Aí a gente consegue eliminar. Quando a gente compreende, as coisas começam a se desmanchar. E aí é esse aspecto que eu estou dizendo. Começa a limpar essas sombras, começa a eliminar esses projetos e essas crenças antigas para abrir espaço novo para projetos novos, né? Para o colorido, para a beleza, para o sol da primavera. Porque se está tudo fechado e obscurecido, né? Como é que a luz vai entrar? Se esse espaço que deveria estar vazio ou estar mais vazio para trazer coisas novas, está ali entupido de coisas, né? De rancores, de raiva, né? Então, e só eu posso esvaziar esses espaços, né? E esse mergulho na noite escura ou na caverna escura é sempre comigo, é sempre eu. É eu comigo mesma, né? E é preciso muita coragem, né? E às vezes a gente precisa usar essa raiva como uma força motora que vai me fazer entrar ali, né? É na raiva mesmo, é no medo mesmo, né? E a gente vai e quando sai, é outra pessoa que sai. Sai mais leve, né? Porque entendeu, porque compreendeu, né? Que eu não sou daquele jeito, mas eu estava, até engasguei, gente. Mas eu estava, né, raivosa por algo, né? E é sempre eu, por algo que aconteceu comigo e que quando acontece novamente, reflete, entoa, né? Faz conexão com aquilo que eu vivi às vezes há 20, 30 anos atrás. Vou lá abrir e aí eu vou ler para vocês. Bem no meio aqui. Então, essa é a Sheila Najik. Eu não vou mostrar para vocês, porque quem conhece esse baralho sabe que essa cena, essa foto, ela é muito, vamos dizer assim, não é bonita, tá? Mas ela tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando agora. Ela é a própria imagem dessa abertura e dessa renovação, tá? Então, a Sheila Najik, né, vou apenas falar para vocês, ela está sentada abrindo a vagina dela, tá? Que é a abertura. E da vagina dela está saindo, vamos dizer assim, teias e aranhas, vamos colocar dessa forma, tá? Que é simplesmente, né, quando a gente vai falar a respeito disso, é exatamente isso que a gente estava falando até agora, que eu estava falando para vocês até agora, né? Que esse abrir as nossas entranhas, a vagina tem essa representação, é abrir as nossas entranhas e mergulhar no mais profundo, no mais escuro da minha alma, né? E vocês viram? Eu consegui botar numa altura que ficasse fácil para vocês verem? E foi o que saiu, é a abertura. Vou ler, tá? Agora eu vou ficar na dúvida, eu acho que eu não levantei o suficiente para vocês verem que eu abri o leque e puxei do meio. Deixa eu ver qual é. Vou ler a carta para que vocês compreendam. Sheila Najik. O significado da carta. Sheila Najik ri provocantemente para você e a convida a juntar-se a ela na abertura. Está na hora de abrir-se a novas experiências, pessoas, lugares e coisas.
É hora de começar novos projetos, forjar novas direções, aventurar-se corajosamente. O universo convida você para sair e brincar. Talvez você tenha precisado limitar sua energia para lidar com um ferimento, um luto, um final, ou então não tem sentido segurança para abrir-se. Talvez tenha precisado de um tempo de recolhimento, harmonização, concentração no seu íntimo. Gente, é aquela história da coincidência que não existe, né? O que eu falei até agora? Eu gosto muito dos tarôs, né? Porque é isso, ele vem te dizer às vezes, né? Você abre uma carta, ele vem te dizer aquilo que você está precisando ouvir. Então tem tudo a ver com a nossa mãe verde, tem tudo a ver aquilo que eu falei até agora e para ver como não está desconectado, né? Talvez você tenha precisado de um tempo de recolhimento, harmonização, concentração no seu íntimo. Sheila Nagiv está aqui para lembrá-la de que um período de contração é seguido pela expansão e pela abertura. É hora de alimentar a totalidade, integrando o que a distensão, a expansão e a abertura trarão. Então, vou repetir, a gente está no final do inverno, né? Agora dia 20 e 21, né? Acho que é isso. Nós iniciamos a primavera. Então, o inverno, e terminando o inverno, gente. Então, lembra, não tem, ó, eu não mostrei assim, acho que para vocês abrindo, né? Não foi escolhido antes, né? Mas, e tem toda essa questão, né? Da mãe verde, o final do inverno, né? Então o inverno é esse momento propício para o recolhimento, né? Aonde nós mergulhamos no nosso mundo interno, aonde a gente revê os projetos que não deram certo e a gente se propõe a desapegar dessas coisas que não funcionaram ou que funcionaram, mas também já terminaram, né? Então a gente faz esse movimento de finalizações, de encerramento para abrir projetos novos, né? É a mesma coisa quando a gente chega na véspera do nosso aniversário. A gente vai fechando os ciclos que a gente abriu no ano anterior, do nosso ano, não o ano letivo, não o ano, né, normal. É o nosso ano, porque o ano começa quando a gente nasce. Então, antes da gente finalizar, antes do nosso aniversário, o próprio universo ele vai nos empurrando para a gente finalizar as coisas que a gente ainda não terminou, para começar projetos novos. Mesma coisa o inverno. O inverno é essa época do recolhimento, tanto que a natureza se recolhe, né? Nos locais frios, os animais se recolhem, o urso hiberna, né? Então tem todo essa proposta, a própria natureza vem nos ensinar isso. O bicho-homem é o único que ele continua no ritmo que ele estava, né? E vai, e principalmente para nós que estamos aqui nessa natureza maravilhosa e nesse clima maravilhoso, que a gente não tem aqueles invernos rigorosos onde a gente se recolhe mais, né? Mas nós, seres humanos, deveríamos ter essa percepção e essa consciência e a sabedoria para seguir os ensinamentos, o que a natureza está nos dizendo, tá? Então, lembrem, estamos em setembro, outubro, a primavera chega, né? Chega agora em setembro, né? 23, se eu não me engano, que chega a primavera. Então, outubro é um mês maravilhoso, de muitas cores, de muitos projetos novos, de muitas sementes sendo jogada na terra. Eu estou lá preparando na chácara um local para plantar ervas. Então, agora é a época de preparar, porque a terra precisa estar pronta para receber a semente, né? Então, lembra que as sementes são os nossos projetos. Então, faça os seus projetos, aproveite, né? Estamos agora no comecinho de setembro, dia 23 termina o inverno, começa a primavera. Então, aproveite para ir finalizando, né?
todo esse período de dormência interna, todo esse período de recesso que a gente teve por conta da pandemia, né? Eu falo isso desde de março aqui para vocês, tá? Que esse é o momento de voltarmos para a nossa casa, de fazer esse movimento de introspecção, de fazer essa retrospectiva de nós mesmas, né? De nós mesmos, de estarmos fazendo essa reconexão com o nosso mundo interno, né? E esse período desse ano e da pandemia foi para a gente fazer isso. Nada mais será como foi até março. Nada mais será como antes. É um mundo novo e esse mundo novo precisa de pessoas novas. E nós precisamos nos renovar nesse período. Eliminar tudo aquilo que não funcionou ou que funcionou e já venceu, né? Mulheres, né? É aquele sapato lindo, maravilhoso, que eu usei pouco, usei só quando em ocasiões muito especiais, porque ele era lindo, maravilhoso e eu adorava ele. Você pode usar ele 10 anos. Vai chegar uma hora que ele não te serve mais ou que ele venceu, que ele gastou, que ele estragou e você tem que passar para frente. Aí você dá, ai, beijinho, morrendo de dó, mas deixa embora. E porque você às vezes já comprou mais um ou dois e botou no lugar, não é assim? Né? Então é exatamente isso, o inverno vem te dizer isso. Dá beijinho no projeto que foi bom, que foi maravilhoso, né? Desfaz aquele, honre e agradeça aquele que não está funcionando, né? Não está funcionando porque não é para ser. Deixa embora. Abre espaço que a primavera está chegando linda e maravilhosa, cheia de rosas coloridas, flores coloridas, verde que está brotando, vai brotar, né, de tudo que é jeito. Então aproveite, tá bem? E se você quiser fazer um trabalho mais profundo, então lembre que sexta-feira nós teremos um encontro presencial no Equilíbrio. Tem muita gente que já conhece, tá? E aí vocês já se organizem e já façam a inscrição antecipada, tá? Porque lembra, a gente vai ter um número mínimo mesmo, são poucas pessoas, né? E se houver mais procura do que aquilo que a gente pode atender, num grupo limitado por conta de espaço e distanciamento que a gente precisa respeitar, a gente pode ter a oportunidade de fazer outra no sábado, tá? Mas vocês precisam se organizar com antecedência e me avisarem, tá bom? Eu estou com saudade de vocês, sei que tem um monte de gente que está com saudade de mim também, a gente tem falado muito isso nas lives, né? No celular, nos WhatsApp, entendeu? Então essa é uma oportunidade para a gente se reunir. E não se preocupem, a gente vai tomar cuidado com álcool, com máscara e com tudo, tá? E se houver muita procura, a gente faz 2 grupos, um na sexta e um no sábado. Isso depende só de você. Vem comigo que eu tô te esperando, tá bem? E por enquanto, por hoje é só. Sempre muita gratidão por cada um de vocês, né? Lembrando que sem vocês eu não estaria aqui e nem estaria contribuindo naquilo que é possível, tá bom? Gratidão, meninas!